Olá, tudo bem? Como nós vimos na última aula, estávamos estudando sobre radioatividade e a questão de partículas radioativas, que os elementos químicos radioativos, por terem instabilidade nuclear, emitem essas partículas radioativas a fim de buscar esta estabilidade nuclear. Bom, na última aula já vimos as partículas alfa e hoje a gente começa o estudo das partículas beta, encerrando com ondas gama. E aí, nós vamos determinar como é que se calcula o número de partículas alfa e beta numa certa transmutação, tá certo? Que é a passagem de um elemento químico radioativo para um elemento químico mais estável. Bom, essa forma de calcular começa aqui. Já vimos na última aula, então, as partículas alfa e agora nós vamos partir para as partículas beta. Então, nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos trabalhar então com as partículas beta. A partícula beta, só para recordar, ela apresenta para nós uma carga negativa, ela é dotada de uma carga negativa, ok? Então, ela acaba sendo atraída no campo elétrico para o polo positivo. Bom, essa partícula beta, para nós, apresenta as seguintes características. Então, essa partícula beta apresenta para nós um valor de número de massa igual a 0, ok? Diferente da partícula alfa, que era 4, lembra? O número de massa da partícula alfa era igual a 4. E aqui nós temos um número atômico igual a -1. Ok? Essa seria, então, a informação das características que nós temos da partícula beta. Alfa era 4 e 2, partícula beta é 0 e -1. Ok? Legal. Depois, queria que vocês colocassem para mim que dentre as informações que nós temos da partícula beta, a partícula beta, na verdade, acaba sendo de característica intermediária entre alfa e gama. Então, na verdade, a partícula beta, ela apresentará para nós uma média velocidade, enquanto a partícula alfa apresentava baixa velocidade, a partícula beta apresenta uma média velocidade, ok? Até aí, tranquilo. Se ela apresenta uma média velocidade, na verdade, ela apresenta uma média penetrabilidade no nosso organismo. Então, seria uma média penetrabilidade, ok? E tendo média velocidade, média penetrabilidade, nós vamos trabalhar também com médio poder ionizante. Médio poder ionizante. Médio poder ionizante. Então, na verdade, se você perceber bem, ele apresenta todas as características intermediárias, no caso, entre alfa e gama. Então, por isso que é média velocidade, média penetrabilidade e médio poder ionizante. Ok? Bom, nesse caso, o que nós vamos pensar aqui agora? Essa partícula beta é uma partícula beta negativa. Essa partícula beta negativa, nós podemos obtê-la. Ela pode ser formada a partir da desintegração do nêutron. Então, você colocará para mim que a origem dessa partícula beta é dada pela desintegração do nêutron. Então, quando nós tivermos a desintegração
do nêutron, nós vamos conseguir obter a partícula beta negativa. Na desintegração do nêutron, quando o nêutron ele é decomposto, ele forma essas três partículas, ele forma esses três produtos. O primeiro produto formado da desintegração de um nêutron é um próton, ok? É um próton. Quando a gente desintegra um nêutron, forma primeiramente um próton, depois nós teremos a formação do segundo produto, que é o elétron, e o terceiro produto formado na desintegração de um nêutron é o chamado neutrino. Então existem esses três produtos. Aí você olha aqui para o quadro e vai se perguntar, ô professor, você disse que a partícula beta negativa era obtida a partir da desintegração de um nêutron. Próton, elétron e neutrino. Cadê a partícula beta? A partícula beta é correspondente ao elétron, ok? A massa é praticamente zero, desprezível, ok? E aqui, número atômico menos 1. Então, a carga é negativa. Então, nós vamos corresponder à partícula beta exatamente ao elétron. Então, coloquem para mim como essa informação que essa partícula beta corresponde para mim ao elétron. Carga negativa com carga negativa. Também existe a partícula beta positiva, que a gente denomina de positron, ok? Então, caso a gente tenha em algum concurso falando sobre beta positivo, seria massa zero, número atômico mais 1, e aí, na verdade, nós teríamos a denominação por positron. Então, partícula beta, que é negativa, ok? Atrai-se ao campo elétrico para o polo positivo. As características de massa e número atômico são 0 e menos 1. Nós temos uma informação que ela apresenta média velocidade entre alfa e gama, média penetrabilidade entre alfa e gama, médio poder ionizante, e ela pode ser obtida através da desintegração do nêutron. Quando o nêutron se desintegra, ele produz próton, elétron e neutrino, onde essa partícula beta, ela corresponde ao elétron aqui nesse caso. Bom, continuando o nosso estudo, nós vamos trabalhar agora com essa partícula beta, quando um elemento químico fornece essa partícula beta para nós. Galera, nós vamos fazer da seguinte maneira. Na outra aula nós vimos a lei de Sod, agora nós vamos trabalhar a lei de Fajans, nós vamos trabalhar lei de Russell e nós vamos trabalhar a lei de Sod. Então, analisando a lei que envolve a emissão de partículas beta, a lei de Fajans, Russell e Sod, o que um elemento químico radioativo ele forma ao final do processo quando ele emite, numa transmutação aqui no caso, uma partícula beta? Vamos pegar de novo o elemento químico urânio. Nós já havíamos feito essa informação em relação à partícula alfa. Vamos pegar aqui o elemento químico urânio, um dos seus isótopos, que é o elemento químico de número atômico, aliás, de número de massa 238. E o seu número atômico é igual a 92. Quando o elemento químico urânio emite uma partícula beta, ele emite as características dessa partícula, que na verdade apresenta uma massa igual a 0 e um número atômico igual a menos 1. Então, o que nós temos? Nós temos urânio 238, número atômico 92, emitindo, tá certo? Liberando uma partícula beta negativa. E essa liberação, emissão de uma partícula, dará origem ao novo elemento químico X, que nós não sabemos qual é.
Em relação à outra aula, como nós estudamos, vamos ver se vocês lembram, nós vamos fazer a soma dos membros superiores, massa 238, a massa inicial que nós temos tem que ser igual à massa final. Como a massa da partícula beta é igual a zero, fica fácil de descobrir que o número somado com o número de massa zero, que resulta em 238, obviamente é uma massa do elemento químico X igual a 238. 238 mais X mais zero é igual a 238, ok? Bom, uma informação importante que vocês precisam ter aqui, não sei se vocês perceberam, a massa inicial do elemento químico radioativo em relação à massa do elemento químico final produzido deu 238 para os dois casos. Isso quer dizer que aqui nós temos numa semelhança química espécies químicas isóbaras. Nós temos átomos isóbaros. Isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa, tanto inicialmente quanto finalmente aqui nesse caso, ok? Bom, para o número atômico, nós temos um valor igual a 92, temos que descobrir que número somado com menos 1 resulta em 92, fica fácil descobrir que esse número atômico é igual ao número atômico 93. 93 menos 1 é igual a 92. Este é o elemento químico formado aqui pela emissão de partículas beta, ok? Bom, nesse caso, nós estamos falando de um elemento químico que representa-se por Neptúnio. Neptúnio representado pelo símbolo Np aqui no caso. Então, nós já vimos partículas alfa, nós já vimos partículas beta, as leis nas desintegrações e agora, na verdade, nós vamos chegar na última, que na verdade não chega a ser considerado como uma partícula. Nós vamos trabalhar como uma onda eletromagnética. Galera, nós vamos trabalhar como partículas alfa e beta, como partículas corpusculares, que apresentam corpo, matéria. E aqui na partícula gama, na verdade, que não é considerada uma partícula, é uma onda transversal aqui, tá certo? Nós vamos trabalhar como uma onda eletromagnética, ela é puramente energia. Então, como é que nós vamos trabalhar? Primeiramente, partícula ou onda gama, onda eletromagnética gama. Essa onda gama, só para você lembrar, nós precisamos então ter como informação que a carguinha dela é nula, é zero, é neutra, ok? Então, no campo elétrico, ela não sofre nenhum tipo de desvio, nem para o polo positivo, nem para o polo negativo, ok? As informações em relação a essa partícula. A gama, a onda eletromagnética gama, nós temos massa zero e número atômico igual a zero. Massa zero, número atômico igual a zero. Na verdade, ela não altera nem a massa, nem o número atômico, porque ela acaba sendo essa onda eletromagnética, como eu já havia falado para vocês. Então, na verdade, queria que vocês complementassem aqui o seguinte. A onda gama é uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética apresenta algumas informações. Dentre as três que nós já estudamos, alfa e beta e agora a onda gama, eu queria que vocês colocassem para mim como informação o seguinte. Dentre as três, é a partícula que apresenta
a maior velocidade. A maior velocidade na desintegração. Depois, se é a partícula que apresenta maior velocidade, automaticamente é a que apresenta maior penetrabilidade no organismo. Maior penetrabilidade no organismo. Bom, essa maior penetrabilidade, maior velocidade, ela vem acompanhada com a observação de menor poder ionizante. Menor poder ionizante. Como ela não apresentará cargas para nós, então ela tem dificuldade em se ionizar. Bom, só para que vocês entendam aqui nesse caso, como a partícula gama, ao ser emitida, como a onda gama, ao ser emitida, ela não altera nem o número atômico, nem o número de massa, ela, na verdade, ela existirá na emissão de partículas alfa e beta. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Quando uma partícula alfa for emitida, automaticamente nós temos a emissão aqui nesse caso de uma onda gama. Então, ao emitirmos uma partícula alfa, nós vamos automaticamente ter a emissão também de uma onda gama. A mesma coisa acontece quando nós temos a emissão de uma partícula beta. Ao emitirmos uma partícula beta, automaticamente nós vamos ter a liberação de uma onda gama. Então, essa informação é fundamental para que você não se esqueça aqui, nesse caso, que a partícula gama, ou a onda gama, ela, na verdade, ela vem acompanhada pela emissão de partículas alfa e partículas beta, aqui nesse caso. Ok? Tranquilo? Galera, para a gente encerrar a aula agora, de hoje, nós vamos fazer o seguinte, vamos para aquela primeira parte ali do quadro agora, e eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode calcular o número de partículas alfa e beta emitidas por um elemento químico radioativo para nós realizarmos o seu decaimento, a sua transmutação aqui nesse caso. Galera, vamos dar algum exemplo aqui, que é o seguinte. Como é que nós podemos calcular o número de partículas? Então vamos colocar aplicação, exercício. Como é que nós podemos calcular? Como é que nós podemos calcular o número de partículas alfa e beta que são liberadas quando nós temos aqui, nesse caso, o elemento químico urânio de número de massa 238 e número atômico 92, quando ele se transforma no elemento químico estável chumbo, que apresenta símbolo Pb, de número de massa 206 e número atômico 82. E aí, galera, como é que nós conseguimos calcular qual é a relação, qual é a equação nessa desintegração do elemento químico urânio a chumbo, saindo de um elemento químico radioativo instável, nuclearmente falando, para uma parte estável em relação ao elemento químico chumbo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dessa forma. Nós não sabemos quantas partículas alfa nem quantas partículas beta. Então, nós vamos colocar dessa forma. A partícula alfa apresenta informações 4 e número atômico 2. Porém, nós não sabemos quantas partículas alfa serão liberadas. Então, nós vamos colocar aqui uma incógnita x para representar uma liberação de x partículas alfa, aqui nesse caso, mais a liberação de partículas beta. A liberação de partículas beta apresenta para mim
massa 0 e número atômico menos 1. Porém, nós não sabemos quantas partículas beta serão liberadas. Então, a gente coloca, nesse caso, uma outra incógnita representada pela letrinha Y. Bom, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar na forma de sistemas. Sistema sendo montado com a soma dos membros superiores e a soma dos membros inferiores. Vamos lá então. Soma dos membros superiores. Massa 238, tá aqui, ó. Massa 238 é igual a 206, que é a massa do chumbo, número de massa do chumbo, igual, aliás, mais x, que eu não sei quantas partículas alfa são, vezes a massa 4, mais 4x, mais y vezes 0, resulta aqui para mim em 0. Essa é a primeira parte na soma dos membros superiores. Vamos fazer agora a relação para os membros inferiores. 92 é igual a 82 mais 2 vezes x, 2x, y vezes menos 1, menos y. É óbvio que você percebe que você não vai começar pelos membros inferiores a sua relação. Começa pelos membros superiores. Por quê? Porque aqui você tem 0, tá certo? Ficaria para nós 238. Passando esse 206, esse termo para o outro lado, ficaria 238 menos 206. Então, nessa primeira parte, ficaria 32 é igual a 4 vezes x, 4x, e isso resultaria para mim em 32 dividido por 4, então x igual a 8. Esse x igual a 8 é o número de partículas alfa que foram emitidas aqui nesse caso. Então, a gente substitui esse valor de x como sendo um valor igual a 8. Galera, agora vamos lá. Substituindo esse x por 8, ficaria 92 é igual a 82 mais 2 vezes 8, que o x vale 8, dão 16, menos y. Quando você faz essa conta, 82 mais 16 dão 98. 98, esse termo 98 passa para o outro lado negativo. Menos 98 mais 92 dão menos 6. Menos 6 igual a menos y, multiplica os dois termos por menos 1. Resulta para mim em y igual a 6. Esse y igual a 6, ele acaba sendo para nós o número de partículas beta emitidas pelo elemento químico urânio a fim de produzir o elemento químico chumbo. Então, na verdade, foram 8 emissões de partículas alfa, 6 emissões de partículas beta. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima. Tudo de bom.